olha só, esse mês é muito importante para a construção civil, porque ontem, dia 11, foi dia do engenheiro. Amanhã é dia do pedreiro, dia 15 dia do arquiteto, gente, olha que legal. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre esse tema, sobre a obra. E a gente quer saber, se você em casa, através da nossa enquete, tem um pedreiro da sua confiança, hashtag sim, hashtag não, tudo juntinho para você participar, 12997167989, essa é a perguntinha para começar a sua participação, porque você pode participar mandando perguntinhas também, né, amiga? Isso mesmo. Depoimentos. Depoimentos sobre sua experiência com obras dentro de casa, reformas também, pode colocar, tá bom? Que a gente quer compartilhar com você esse momento. Eu ali, nessa enquete, eu colocaria a hashtag sim, só que você não sabe. Perdeu o contato. É? Eu também. Cleginaldo, cadê você? Cleginaldo, tô procurando por você há séculos. A minha mãe tá louca atrás do Cleginaldo também. Pois é. Não, me passa o contato também depois, se você Nossa, souber. ele põe um piso como ninguém. Tô fazendo merchan de graça. Piso assim, ó. Nossa, aquele rejunte perfeito. Faz tudo bonitinho. Só que o Cleginaldo sumiu da nossa vida, gente. Trocou de número e aí a pessoa não passou. Nossa. Hoje em dia o WhatsApp até atualiza ali. Olha, fulano mudou de número e tudo Sim, mais. não sei o que aconteceu com o Cleginaldo. Se você descobrir, também. manda no WhatsApp aqui do programa. Cleginaldo. É um nome diferente, às vezes alguém vai conhecê-lo. Aliás, quem quiser mandar foto também do seu pedreiro, né? Ou você que é pedreiro, Ou trabalhando. da obra. Você está fazendo obra? Arquiteto. Mostra pra gente aquela bagunça que a gente adora. Ah, eu não gosto. Quebra-quebra. Eu odeio. Eu gosto de obra, sabia? Você me falou uma vez. Eu gosto mesmo. muito. Eu não tenho pavor. Eu gosto enfim, de gerenciar aquele as minhas pozinho obras, da pequenas obra obras. Que entra. É isso, nos essa parte da ninguém casa merece. Também, gente. Ai, fazer obra e ficar dentro de casa, né? Nossa, é perrengue. Vamos lá, então. O tema de hoje aqui no estúdio, a gente já está conversando, vamos falar sobre obra, sobre planejamento e também realização de sonhos, porque reformar um ambiente ou uma casa inteira ou construí-la, deixá-la do jeitinho que a gente quer, ai que delícia, é gratificante, né? É um sonho, né? É um sonho. Que muitas vezes acaba sendo um pesadelo, porque a obra não tem fim. Né? Então, um profissional importante nesse universo é o pedreiro, é o engenheiro, é o arquiteto. Isso então, aí, amanhã amigo. a gente celebra o dia do pedreiro, ontem foi do engenheiro, dia 15 do arquiteto. Parabéns para você que escolheu uma dessas profissões que são tão necessárias, que transformam os nossos ambientes, que fazem sonhos em realidades. Então a gente vai falar sobre obras e projetos com a engenheira que entende tudo do assunto, é referência aqui da Band, porque ela montou todo esse espaço aqui da Band que é tão lindo. Eneida Nascimento, que bom ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Eu estou aqui já me divertindo, que né? Bom. É sempre muito bom, obrigado pelo convite, sempre muito bom a gente trocar, né, essas informações tão importantes, né, para o telespectador, para você que está aí nos acompanhando. Então a gente está super às ordens aqui para conversar com vocês, né? Muito obrigada, viu? Tô até com medo dessa enquete. Vamos ver. Que virá, né? Tô curiosa. Eneida, você é uma pessoa que tem muitos anos, né, de experiência nesse universo, na construção civil, é engenheira. E a gente deixou essa enquete para que você possa interagir com a gente, você que está vendo o programa, mas também para aqueles que colocarem o hashtag não, agora a Eneida vai poder deixar a experiência dela aqui, porque como encontrar, né, Eneida, bons profissionais, profissionais realmente que a gente possa confiar e deixar ali aquela missão de fazer uma obra e de fazer uma reforma. Quais são os passos para que a gente possa fazer essa peneira? Olha, Águida, na verdade esses passos ele começa lá no projeto, né? Lá no planejamento do próprio cliente com relação ao sonho dele. Então, eu acho que a primeira peneira é assim, eu quero uma casa nova, eu quero um apartamento novo, eu quero construir ou reformar, eu quero uma empresa que esteja mais adequada à funcionalidade dela e eu quero que essa empresa também me represente mais, né? Aquele prédio represente mais o DNA dessa empresa e tudo mais. Então, primeiro é ter claro o que você quer e o que você precisa. Né? Hoje em dia também a gente tem que ter um pouco de cuidado. O mercado imobiliário tem produto para todo mundo. Sim. Só que o que eu vejo muito no escritório é o cliente muito envolvido
com marketing de algum empreendimento que não é exatamente a necessidade dele. Isso acaba depois, ali na frente, trazendo algum transtorno, algumas frustrações. Então, começa ali. Depois, eu diria que a segunda fase é desenvolver um bom projeto, né? Então, assim, olhando para a sua situação de investimento, né, financeira mesmo para esse projeto, né, o que você está disposto a investir, né, na totalidade do projeto, porque às vezes você consegue fazer uma casa média e porque você não vai conseguir concluir, isso é muito comum, porque o dinheiro acabou no meio da obra. Não é? E às vezes você poderia fazer uma casa um pouco mais pequena e completa, né? E eu também defendo muito as pessoas fazerem as coisas em etapas. Às vezes você não consegue atingir aquele sonho de uma vez, mas você pode fasear com a ajuda de um bom profissional de projeto, com um bom profissional de execução. Aonde encontrar, né? Vou emendar na segunda pergunta. Aonde encontrar esses profissionais de qualidade, né? Olha, eu também quero o telefone dele. Nossa, se você está falando isso... Assim, Cleginaldo, você hoje está sendo Cleginaldo, temos serviço, Cleginaldo. Que ele vai aparecer, tomara. Eu tenho, assim, em alguns prestadores, assim, que são muito bons, né? São muito experientes, e aí eu diria para vocês o seguinte, a dica para o cliente, para saber um pouco mais. Primeiro, não experimentar um profissional na obra, né? Esse profissional, ele precisa estar certificado, né, por alguém, precisa que ele esteja capacitado. Eu acho que hoje tem essa dificuldade da capacitação do profissional, né? E precisa que, se ele estiver ligado a uma loja, né, então você tem produtos que você já instala, né? Então você compra um piso vinílico, ele vem instalado, você vai fazer um forro, um drywall, ele vem instalado. Então você buscar fornecedores que de fato tenham uma capacitação dos seus funcionários, né? Tem uma regularização, de repente um funcionário CLT que foi treinar lá na fábrica. Então percebe que a construção civil, ela é o mote, assim, da economia no Brasil e no mundo. É verdade. Né? A gente sempre destaca, viu, Eneida, a importância de vocês e como movimenta o mercado aqui na nossa região. Então é o seguinte, no próximo bloco a Eneida vai trazer pra gente maneiras práticas de você terminar, de repente, essa obra que não sai do lugar. Inclusive, eu vou indicar aqui para vocês o Instagram da empresa que a Eneida trabalha, que é tão bacana, e a gente tem ela como referência aqui na Band mesmo, por trazer para a gente informações e também cuidar de tudo o que a gente precisa aqui. Porque ela fez a obra aqui, ficou incrível. É C.Facility Design. Pode acessar lá, então, conversar com a Eneida, tá com algum perrengue, joga o problema para ela que ela resolve. Pode ter certeza disso, viu? Vamos voltar para o nosso assunto, gente. Aqui no estúdio a gente está falando sobre planejamento para você fazer a sua reforma de casa de forma tranquila, obras também. Tem uma enquete que você pode responder, #sim, #não. E aí, você tem um pedreiro da sua confiança, aquele que você pode entregar a casa de olhos fechados, que ele vai deixar tudo bonitinho do jeito que você imaginou? Pode colocar, então, a sua opinião, que a gente mostra já no próximo bloco. Eu responderia #sim. Aliás, estou aqui, #volta Cleginaldo. Cadê você, Cleginaldo? Olha, aproveite para mandar também a sua participação. Manda uma fotinho, você que é arquiteto ou engenheiro que está assistindo o programa, manda uma foto para a gente colocar aqui também. Isso, legal. Afinal, ontem foi o dia do engenheiro, amanhã do pedreiro, depois de amanhã, dia do arquiteto, né? Que delícia ter vocês aqui. Bom, a gente tem perguntinhas agora, direto do Açaí, que tem a ver com o nosso assunto, Eneida. A Eneida que é a nossa referência aqui em engenharia também, trazendo para a gente informações importantes. Vamos assistir? Vamos lá. Agora eu vou conversar com a Ana, que está fazendo neste momento uma reforma na casa dela. Só não terminou por um pequeno problema. Ana, conta pra gente o que está acontecendo. Eu fui fazer a obra antes das chuvas começarem, porque era a calha o problema que está em casa. O calheiro me deu o cano, sumiu e agora eu tô com a chuva chegou e a calha está sem fazer. Ele não te deu o cano, te deu uma calha, né? Pois é. Pois é. Vamos saber então como é possível contratar profissionais que realmente sejam comprometidos. O que fazer nessa situação?
E aí, Vamos lá, e aí, desafio, né? Essa flutuação da frequência dos profissionais na obra, ela é muito comum, né? Infelizmente, porque eu vou pegar até o gancho da matéria que a gente falou sobre as FATECs, né? Porque para o profissional, para você reter talento, como em qualquer outra empresa, você tem que ter condições. E não são só as financeiras, né? É uma condição de capacitação. Então, por exemplo, o Sistema S, Senai, SESI, SENAC, são órgãos que, como a FATEC, oferecem cursos gratuitos para muitas coisas. Então, uma coisa assim que eu acho que já vale a gente refletir é o quanto que a construção civil não poderia colaborar com essa mão de obra para ela ser menos evasiva, mais comprometida, né? Através de um treinamento junto com o Sistema S, né? Juntando construtoras mais Sistema S para capacitar profissionais jovens para começar nessa área de uma maneira melhor. E aí a gente descobre que não é nem sobre o quanto você está pagando, né, para esse profissional, para o calheiro dela e tal, porque ele vai para um outro serviço maior e não tem contratos, não tem uma empresa que está fazendo a gestão disso, um planejamento. Então, a dica que eu daria, assim, para tentar melhorar esse problema é: contrate sempre empresas especialistas no seu problema. Então, se você tem um problema de calha e telhados, contrate um profissional que só faz isso. Você entendeu? Isso é uma dica legal, porque tem empresas que são especializadas nas coisas, né? E você peça referências, né? E faça um sistema de trabalho para esse profissional, mesmo na sua casa, pessoa física, mais ou menos como a gente usa fazer na indústria, né? Você garantir o mínimo de segurança, você garantir o mínimo de salubridade, né? Ele tem que ter um banheiro para usar na sua obra, ele tem que ter ali uma condição de trabalho melhor, né? A gente não vê isso, infelizmente, na maioria das obras físicas, né? Isso para mim, que faço muito corporativo, que é uma coisa muito normal, quando eu chego na obra física me incomoda muito, né? E o cliente também, muitas vezes, não tem muito esse conhecimento, né? Então, é importante ter um engenheiro de planejamento, um arquiteto no desenvolvimento do projeto, um engenheiro de planejamento ali no cronograma de obra, avaliando as empresas que estão sendo contratadas e o cliente confiar nisso. Vocês falaram no início do programa sobre a confiança, sobre o perfeccionismo, e eu vou falar duas coisas que eu acho fundamental, não queria perder isso. Para você sofrer menos com a obra, do ponto de vista psicológico, quem vê a obra pronta, quem vê a casa pronta não sofre a obra. Então, você não pode desconectar do seu sonho em nenhum momento. Sim. Você tem que imaginar: minha casa vai ficar bonita, minha casa vai ficar legal, porque você traz essa energia para sua casa também. Verdade. Eu super acredito nisso. A gente brinca que tem o feitiço da obra. Quando você está desconfiado, quando você não, enfim, tá inseguro, a coisa começa a acontecer. Sim. Não peça para mim nem da por quê, não sei. Entendeu? Não sei, mas acontece, né? E a segunda coisa é: o feito, bem feito, é melhor do que o perfeito. Porque a construção civil, ela é artesanal, gente. Não tem como, né? A menos que você use o máximo de sistema industrializado possível, é inevitável ter um problema assim de desvio, uma coisa meio torta. Quando as pessoas veem aquele Irmãos à Obra nos Estados Unidos, ai, que legal, fez em 3 dias. Vai olhar a obra dele. É que é editado também. Se eu né? entregar aquela obra para meus clientes, eles não aceitam de jeito nenhum. Tem um monte de gambiarra ali. Está falando quem entende, né, gente? Mas também é possível. Claro É que possível, né? Com profissionais adequados. Isso eu estou falando desses realities, assim, que a gente vê na televisão. Lógico que ali tem profissionais adequados, muitas pessoas envolvidas num planejamento de televisão. Claro. E que fica bonito de ver. Muito legal. Olha, mas para você que de repente está tendo perrengue e quer resolver, vou te apresentar aqui o C. Facility Design. É a empresa que a Neida comanda aí, e você pode conversar com eles pelo Instagram para fazer uma reforma na sua casa, ou você que sonha em construir. Busca a Eneida, porque ela vai ajudar você a gastar menos. A pessoa muitas vezes pensa assim: nossa, mas eu vou pagar um engenheiro, arquiteto, vou ter um custo a mais. Na verdade, pode pôr na ponta do lápis. Você vai ter um custo a menos,
porque vai ajudar você a ter materiais incríveis, com um preço melhor, vou te dar toda a assessoria, tá bom? A gente continua no próximo bloco, pensando um pouquinho mais em obra, participações que estão chegando também, trazendo o resultado da nossa enquete, com a perguntinha, você tem um pedreiro de confiança, sim ou não? Segura um pouquinho. Vamos para a enquete, o resultado? Olha, estou curioso para saber, viu? Hoje a gente está falando sobre perrengues em obra, homenageando também os arquitetos, engenheiros e os pedreiros deste mês, que tem os dias especiais aí para eles, né? E a perguntinha é a seguinte, você tem um pedreiro da sua confiança? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, quem participou, olha só, a maioria dizendo que sim. Espero que vocês tenham contato deles, viu? Porque perder contato do pedreiro de confiança não é legal. É verdade. Que nem eu perdi do Cledinaldo. Cledinaldo, apareça, Cadê você, mande um oi aqui pra gente, deixe o seu zap. Olha, hoje a gente então está conversando aqui com a engenheira Eneida, está conversando com a gente, dando dicas, né, na verdade, de como você pode fazer a obra da sua casa, de repente uma reforma, sem ter tantos imprevistos, de uma forma mais tranquila. A gente já viu o resultado da enquete e agora a gente vai ver mais um bate-papo sobre o assunto. Vamos ver. Encontrei aqui o Ítalo, que já me disse que passou um sufoco com obra e que envolvia também uma construtora e teve um rolo todo. Conta pra gente o que aconteceu. Um problema que eu tive foi o seguinte, o que eu não aconselharia é que ninguém fizesse isso daí que eu fiz, né? Eu comprei uma casa num condomínio fechado e que essa construtora não tinha por trás um banco. Hoje eu não faria mais. Tive problemas com a construtora, da qual ela abandonou a obra e eu tive que arcar com os custos da obra, inclusive com os problemas que essa obra trouxe para a gente. Vamos saber então quais são as outras dicas para que as pessoas não caiam numa cilada. E aí, minha querida? Nossa, é um desafio, né? Porque quando você contrata a obra, o que acontece? Você procura fazer um contrato, né? Você deve fazer isso, um contrato, você deve buscar as referências que eu comentei, ver um pouco do histórico, mas ainda assim é muito difícil você sustentar isso. Por quê? Porque às vezes a consultora ou o empreiteiro, ele está com um grupo de profissionais, naquele momento que fez a tua casa, Águida, super bacana, comprometidos, caprichosos, mas daqui a 4 anos eu vou fazer a minha casa, esse time às vezes não está mais com esse empreiteiro, entendeu? A mesma questão que a senhora ali teve com o calheiro que saiu da obra, esses profissionais também acabam saindo das construtoras, dos empreiteiros, muitos vão montar seus próprios negócios. Então, isso ainda não é uma garantia. A dica que eu dou é que se procure sempre estabelecer, nas obras que a gente acompanha, a gente procura fazer uma reunião semanal com os clientes. Óbvio que a gente não toma decisões pelos clientes, mas a gente procura orientá-los a ajudar a encontrar bons fornecedores, parceiros que realmente trabalhem bem, minimizar, né, a questão, a obra está sempre atrasada. Se você tem alguém que gerencia semanalmente a sua obra, então quando eu falo em acompanhar, não é aquela visita de 2 vezes por semana. Eu brinco assim, a visita, o nome já fala. Eu vou visitar a sua obra e falo para você, Lucas, deu bom, Águida deu ruim e vou embora. Né? Quando você faz o acompanhamento de obra com o engenheiro direto, você procura fazer as suas atas de reunião, chamar o cliente também tem que se comprometer com isso, de fazer as reuniões com você, entender semanalmente o que está acontecendo, quais os impactos. É óbvio que nós que estamos acompanhando a obra, nós não temos gestão sobre o contrato entre o empreiteiro, a construtora e o cliente. Sim. Essa gestão cabe a eles, né? O nosso contrato é de acompanhamento de obra, mas o nosso papel é orientar, mitigar. Às vezes alguma coisa está atrasada, aqui na Band às vezes aconteceu isso, está atrasado. Que outra atividade eu posso fazer em paralelo a essa para poder não impactar no cronograma lá no fim? Então você tem que ter alguém de planejamento, isso é um engenheiro, isso custa, o cliente às vezes não quer pagar por isso, mas se no planejamento ele computar esse custo no valor total da obra, ele vai ter uma obra muito mais desenvolta, um pouco mais acompanhada e tudo mais. Claro, tem o caso
que é assim, atípico, que Sim. tudo acontece na obra, meio até assim, você fala, oi, né? Que exagero, né? Um problema é todos, né? Tal. Tem, sempre tem, né? que raiva, Mas você imagina. também tem obras que acontecem muito bem. Tranquilamente, Eu né? faço obras grandes, corporativas e E dá flui, tudo dá tudo Ai, que certo. bom, Então, né? assim, É você alívio. tem uma A esperança. energia, né, gente? Tem Vamos luz ver no essa fim do energia túnel, do minha céu. gente. Olha só, vamos pensar um pouquinho sobre preço, porque é o seguinte, Uhum. a gente vai fazer uma obra, todo mundo reclama, ai, tá tudo tão caro, tá Uhum. tudo tão difícil, porque tá muito puxado o valor. Eneida, com o seu conhecimento em materiais de construção, pelo que você faz também, existe realmente diferença na qualidade dos materiais pelo preço? Porque muitas vezes a gente vai fazer uma Boa obra por pergunta. conta própria, É. você diz, ai não, esse rejunte está muito caro, vou pegar esse. Esse piso está muito alto, esse valor, vou pegar esse. A gente realmente vai perder qualidade tentando economizar na obra? Lucas, se a diferença de preço for muito grande, vai. É. Não existe milagre, né? Eu acho que essa é outra dica que tem que ficar aqui muito clara para os clientes, né? Aí eu pego um pouco a questão do arquiteto, né? Um projeto bem feito, bem detalhado de arquitetura, elétrica, hidráulica, estrutura. Após esse projeto pronto, vale a pena orçar a obra. Isso é uma atividade de engenharia que você faz antes de começar a obra, porque o cliente acaba acreditando no milagre da vida, né? Sim. O pedreiro fala, vai subir, cobrir, custa tanto, ele faz uma continha bem por cima, assim, e ele acha que com aquele valor ele vai fazer a casa, ele vai fazer a reforma. Não acredita, gente, não tem milagre. Então, tem diferença, sim, não só em produtos, como em serviços. Não tem coisas exatamente iguais com preços tão discrepantes. Então, você tem que ter um profissional que possa orientar você e mostrar qual é a diferença de uma coisa para outra, tá? Seja no serviço, seja no produto. Eneida, no próximo bloco a gente pode falar e de repente dar dicas de como as pessoas podem fazer a manutenção da casa para que ela sempre fique Boa. bonita, de quanto em quanto tempo é legal fazer pintura, de quanto em quanto tempo é legal fazer uma vistoria mesmo na casa, para não ter aqueles grandes imprevistos, tá? Segura aí, no próximo bloco a gente fala sobre isso. Combinado. Antes a gente deixa mais uma vez o Instagram da Eneida para você que se interessou, que quer contratar alguém de confiança e com experiência no mercado, ó. c.facilitydesign, tudo juntinho. Aqui, ó, a Eneida, arquiteta, engenheira, faz o gerenciamento de obras e a finalização também de projetos corporativos e de casas, Olha. de residências, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre obras. A gente está ao vivo aqui conversando sobre obras e a Eneida Nascimento é engenheira e está dando dicas. Agora, ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre como fazer a manutenção das nossas casas, ou para você que deseja fazer agora, no final do ano, chega o 13º, o pessoal às vezes reserva uma parte para pequenas coisas. Mas para não ter imprevistos, Eneida, de quanto em quanto tempo, por exemplo, é interessante fazer uma manutenção mesmo da casa, uma vistoria? Olha, em média, 5 anos, né? A cada 4, 5 anos, a casa, na verdade, a casa de condomínio, de rua, ela normalmente exige mais manutenção do que um apartamento, por exemplo, né? Porque ela está mais sujeita aos danos e tudo mais, de chuva, né? De sujeira e uma série de coisas. E então, e também vai depender muito da região que você está. Se você está numa região muito poluída, você vai precisar fazer essa pintura de uma maneira melhor. Mas tem uma dica que eu acho muito legal. Tudo que é externo na casa, mesmo o interno acaba, se você não tem muita criança, muito dano, né? Ai, assim, Eneida, cachorro, sei bem o que é isso. né? Os pets, eles acabam danificando muito, né? Móveis e tudo mais. Aí é uma outra situação. Mas, em geral, a parte de fora da casa é a que mais sofre, né? A parte de iluminação, pintura, telhado, etc. Então, o que é uma dica bacana, assim, que eu acho? É fazer essa manutenção o mais constante possível e, de novo, chamar sempre os especialistas naquilo que você está identificando o problema, ou chamar o engenheiro para trazer uma equipe que possa fazer toda essa vistoria, né? Estruturalmente não é para ter problemas, então a parte estrutural você não, se ela foi bem construída, você não tem essa preocupação a cada 5 anos, é mais com relação ao acabamento. E escolher bons acabamentos,
bons materiais que também, tintas hoje em dia, repelentes à água, né, que já tem muita coisa legal que vai poder dar uma durabilidade maior para o seu acabamento. Legal, olha, tem muita perguntinha chegando do nosso tema. Obrigado pela participação de vocês. E agora a gente entra nessas dúvidas então. A primeira participação que a gente coloca na tela é do Arlindo, ele é de Pindamonhangaba. Boa tarde, meu amigo. Pode fazer obra da reforma em casa de aluguel? Você acha que é uma coisa bacana, você que acompanha todo o mercado? Olha, eu acho que é bacana sim. Se você não tem a previsão ainda de ir para sua casa própria e tudo mais, e tem muita gente que até opta em viver do aluguel, eu acho que você deve sempre priorizar o seu conforto, né? A sua saúde, porque a obra também, uma casa bem construída e bem limpa e bem organizada, ela impacta na sua saúde física e mental. Então, acho que vale super a pena você investir nisso. Lógico, converse com o proprietário da casa para ver se ele também tem interesse, né, em diminuir o seu valor de aluguel, em te dar alguns meses de carência e tal, para você mais ou menos receber isso de volta, que afinal de contas está melhorando o imóvel dele, né? E se ele não quiser, assuma esse custo, né, para você, para o seu próprio conforto. Eu acho super válido, sim. Legal. Olha só, a gente recebeu uma foto, que bacana. A Rosilene mandou pra gente, fez um vídeo. Ela diz o seguinte: aqui o meu pedreiro é o meu filho. Olha ele ali trabalhando. Obrigada, Rosilene. Que orgulho, parabéns né? para ele, é verdade, olha lá. Nossa, que orgulho, isso Que mesmo. orgulho. E tá trabalhando certinho, arrasou. Obrigado pelo vídeo. Legal. Próxima participação na tela, por favor. A Nadir. Boa tarde, minha amiga. Temos um pedreiro maravilhoso, de confiança, só que nunca consegue porque ele não está disponível, claro. É disputadíssimo. Ele é tão bom que nunca tem horário para ninguém. Gente, aí tem outra dica. O quê? Quando você tem um profissional bom, entra na fila. Entra na fila vale dele. a pena esperar. Vale a pena esperar. Faz um planejamento. Segura a ansiedade. Isso mesmo. Já combina com ele, ó, então tal data você tem que vir aqui em casa. Eu fiz isso com o meu tapeceiro. Olha, que dica legal. de quem entende, espera. Acho que dá tempo de ler, né, Vamos amiga? lá, rapidinho. A próxima participação vem de Cruzeiro a Lourdes. Eu não tenho sorte com pedreiros nem pintores. É cada pânico, viu? A pessoa chega com aquela promessa, até que o olho brilha, depois o olho continua brilhando, mas de raiva. O triste é que você gasta e não vê o resultado. Hoje em dia está cada vez mais difícil encontrar bons profissionais. Bons estão sempre ocupados. Concordo também, inclusive, né, com o depoimento anterior que a gente teve. Mas, Lourdes, segura então a oportunidade para você ter essa pessoa que você já sabe que é boa para fazer sua obra. Eneida, Isso mesmo. infelizmente nosso tempo acabou. Mas a gente quer agradecer, sempre é muito bom ter você aqui com a gente. O Instagram da Eneida, para você não ter problema na obra, ou para ela te ajudar a resolver os problemas, c.facilitydesign. Pode seguir, então, conversar com ela por aqui, ela vai te ajudar. Muito obrigada, Eneida. Tá, muito obrigada. Quero deixar um agradecimento muito grande para vocês, desejar um Feliz Natal para todos os telespectadores, para vocês, para minha família Band, que eu já me sinto da família, né? E dar os parabéns aos arquitetos, pedreiros, todos os profissionais de construção civil, todos os engenheiros, e vamos juntos fazer com que esses sonhos sejam realizados. E muito parabéns para obrigada, você viu? também, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Um beijo grande para todo mundo. Olha, amanhã tem um programa ao vivo diferente, não é verdade, amigo? É verdade. Eu vou estar lá em Caraguá, então, no Açaí Caraguá Serra Mar Shopping. Espero vocês lá do Litoral Norte para juntinho aparecer junto aqui com a gente no programa, né, amiga? Isso mesmo. Continuamos aqui, eu e você juntinhos, Falando Nisso, a partir da 1h da tarde, ao vivo. Beijo, obrigada pela sua companhia. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente traz, então, o Dr. Marcos Massal da Polipet aqui junto com vocês. Beijo, tchau, tchau.